Seguinte, a gente já falou em outros vídeos a respeito do quanto é importante o contato para a próxima geração gerar um interesse genuíno e fazer parte da empresa da família. Se você não viu esse vídeo ainda, lá no finalzinho vai ter um card lá. Clica, assiste esse vídeo porque também é muito importante. E a melhor maneira de você gerar contato, imersão para crianças é gamificação. O que isso significa? Você precisa fazer com que essa experiência seja divertida. A criança ela tem que entender que lá é um playground, cara. Cara não, né? Porque lá ela tem que... Pode. Cara, Não? Tá. A criança ela tem que entender que lá é um lugar que ela vai se divertir, ela tem que se sentir bem lá dentro. Deixa ela usar caneta, papel, imprimir, subir, descer. Ela tem que se divertir. Aquilo tem que ser um elo de conexão com você. Ela tem que entender que aquilo pertence a ela. Esse tipo de contato para a criança é essencial. É ali que ela vai começar a absorver de maneira intrínseca os valores da empresa. Então ela vai ter contato com os funcionários, com os times. No futuro, isso pode gerar nela um sentimento essencial para a construção de uma nova história, que é a empatia. Ela vai ter consciência do quanto que cada pessoa que está ali dentro foi importante para a construção daquele legado que ela vai dar continuidade. Então, a partir do momento que você começa a introduzir a criança, ela começa a enxergar um universo muito diferente. Ela perde o limite, ela perde a fronteira de quando começa a vida profissional e quando ela está se divertindo. Pelo menos foi isso que aconteceu com a gente. Claro, e a gente não tá falando da adultização dessa criança, não é isso. Não é pra você trazer pra ela responsabilidade de gente grande, de adulto, não é isso. Mesmo porque isso não é saudável pra uma criança, mas é extremamente importante que a criança ela tenha um olhar carinhoso, que ela tenha um olhar infantil, que ela tenha um olhar literalmente de um conto de fadas daquela situação. Porque, literalmente, a parte difícil ela vai encontrar lá na frente. Isso é um fato que ela vai encontrar dificuldades e que toda magia, né, toda a parte lúdica das coisas vai se desconstruindo. É natural isso. Mas enquanto ela tiver a parte lúdica com ela, não tire isso. Apenas faça com que ela, lá na frente, tenha um reflexo positivo disso. Os primeiros 7 anos de uma criança, e tem vários estudos que comprovam isso, são extremamente importantes para difundir o que de fato ela quer, o que de fato ela é, o que gera trauma, o que não gera. Quer tirar o encanto de uma criança quanto ao trabalho? Diga a ela que você vai trabalhar, que trabalho é sofrido, que você vai trabalhar, paga a conta e a vida é essa. Que sentido tem isso? Tem um vídeo do Marcos Piangers. Muito bom. Eu não sei se fala Piangers. Piangers. Desculpa aí, Marcos. Tem um vídeo do Marcos Piangers que ele fala exatamente isso. Ele fala sobre um pai sair de casa falando que vai trabalhar. Ai, filho, o papai tem que trabalhar porque o papai tem que ganhar dinheiro e pagar a conta. A criança fala, poxa, meu. No subconsciente dessa criança é, poxa, papai tá sofrendo. Poxa, tá triste. Poxa, trabalhar não é legal. E não é isso. Filho, o papai tá saindo de casa porque o papai tem propósito. Porque o trabalho do papai traz impacto na vida das pessoas. É outra coisa. É exatamente isso. Então, usar a magia ao favor. Cara, tem um Instagram que chama Rafa Gari do Bem. O cara, ele é gari. Num dos feeds dele do Instagram, apareceu o filho dele falando tchau pra ele quando ele ia trabalhar. E o filho dele dá uma mensagem parecida com: pai, que bom que você tá indo trabalhar. Que se não fosse você, a cidade estaria suja. Olha que legado, olha que propósito. Essa criança, ela já tá entendendo desde cedo que trabalhar é coisa de super-herói. Ela tá ansiosa para um dia ocupar esse espaço. Eu vivi uma experiência muito bacana com a minha sobrinha, hoje ela tá com uns 8 anos e tal. Um dia eu levei ela pra empresa. E levei ela pra empresa com tudo que ela tinha direito. Ela entrou, sentou na minha mesa, mexeu no meu computador, nas canetas todas, desenhou em todas as lousas, desenhou onde não podia também, rasgou papel. Cara, ela fez tudo que uma criança sempre sonhou em fazer. Ela teve atenção, ela conversou, desfilou, subiu, desceu. Resumo da ópera: não tem
uma única vez que a gente não passa em frente à empresa que ela olha pra mim e fala assim: Dindo, que dia que eu vou trabalhar com você? É simples assim. A gente precisa despertar esse interesse genuíno. E quando é criança, isso precisa ser lúdico. Isso precisa ser interessante. Não adianta tentar adultizar a criança, não é isso. E esse inclusive é o caminho errado. Mas é essencial a gente fazer com que a criança se sinta bem dentro daquele lugar. Sabe aquela história de sentir o cheiro da comida da avó e dar aquela saudade? Com a empresa tem que ser a mesma coisa. Ela tem que sentir o cheiro da empresa e falar: puta, como eu fui feliz aqui, como eu me diverti aqui. E ela tem histórias pra contar, ela tem história pra contar pros amiguinhos, e depois que ela fica mais velha, tem história pra contar pros próprios filhos. Olha, tá vendo ali, tá vendo isso aqui, eu participei daquele momento. Isso é essencial. Essa integração é que gera um interesse genuíno. Eu não tô dizendo que é isso que vai fazer com que desperte realmente um interesse genuíno. Não é 100% de certeza, mas a gente tá falando de contato que aumenta a probabilidade. Quanto mais contato, quanto mais experiências felizes, quanto mais positivo for essas lembranças na cabeça dela, mais a vontade de reviver esses momentos vai acontecer. Tem como exemplo a nossa infância. Eu vou dizer dos meus contatos. A gente vai colocar algumas fotos no final desse vídeo para vocês terem noção do contato que a gente teve. A gente tem foto desses momentos. Quando eu tinha lá os meus 7 anos, que eu colava os olerites com a minha mãe e tudo mais, e que eu e meu irmão a gente ia brincar na empresa, tinha vezes que meu pai falava: olha, hoje tá um pouco mais corrido, mas semana que vem, sem falta, a gente vai. Ah, pai, juro, pai, deixa eu ir. Porque era exatamente isso. A nossa vontade de estar lá brincando era muito grande. E hoje a gente brinca, só que a gente brinca de uma maneira mais séria, mas a gente continua brincando. A gente continua se divertindo, a gente continua com a mesma magia, só que com um olhar adulto, com um olhar maduro, com um olhar profissional, com um olhar mais experiente. E é isso, a gente vive uma eterna brincadeira de trabalhar. E isso é incrível, é incrível. E quando a gente fala sobre isso, né, e eu tenho sobrinhas, a Maria Tereza, que é minha sobrinha, a filha dele, ela tem uma foto dela, a gente também vai pôr aqui, inacreditável. No meio da pandemia, nós tivemos que nos reformular na maneira de trabalhar. E graças à nossa sucessão, graças ao nosso comprometimento com a empresa, tem vários métodos que a gente adotou que a gente está conseguindo trabalhar tranquilamente em casa. E o meu irmão veio trabalhar em casa. E com isso, ele começou a trabalhar e sempre mostrando para Maria Tereza que o trabalho é extremamente positivo, que é divertido, que o trabalho não tira o pai dela do papel de pai. O trabalho não tira ele do papel da vida dela. Muito pelo contrário, é mais um motivo para eles brincarem junto. E meu irmão senta para trabalhar, ela senta para ver o desenho dela e fala: trabalhar, né, papai? Trabalhar, né, papai? Ou seja, ela entende, ela sabe, ela entende que o trabalho é legal, que o trabalho do pai dela aproxima ela, porque é o momento deles estarem juntos. Eles estão juntos enquanto ele está trabalhando, porque ela tá ali do lado, fazendo as brincadeirinhas dela, colando, pintando, assistindo o desenho dela, e ela entende que eles estão fazendo a mesma coisa. Ela não tá sendo adultizada, ela não tá sendo inserida num assunto que não é dela, não é da idade dela, nada disso. Ela tá entendendo que é mais um momento de estar juntos. E isso foi o nosso contato quando criança. A gente sempre brincou com meu pai, de trabalhar, de falar sobre empresa, sempre no nosso mundo lúdico, e assim a gente continua fazendo até hoje. A importância do contato, a importância de você trazer essa criança desde o começo, porque senão, quando ela fica mais velha e ela vai alçar voos e vai estudar ela volta caindo de paraquedas num negócio que ela não tem noção. Que ela não tem noção de como funciona, ela não tem noção sobre o que é. E ela não tem conexão. Essa é a parte que mais penaliza. Ela não tem conexão. Então, ela pode muito bem, para ela é o mesmo trabalho se conectar com uma empresa da família ou com qualquer outra empresa. E nessa história de se conectar com outra empresa ou com a empresa da família, às vezes ela encontra uma oportunidade numa empresa mais desenvolvida, maior, onde ela enxerga um horizonte maior. Às vezes nem é um horizonte tão longe assim, talvez dentro da empresa, da família, ela teria um horizonte muito maior e muito mais longe, mas na cabeça dela, acho que aqui nesse barco não vale a pena eu remar. Aquele ali já tá mais pronto, quando na verdade
O barco da família não tem barco mais seguro e mais pronto do que esse. Agora, a gente tratou um pouco sobre contato com criança. Contato com adolescente é um pouco diferente. Se você quer entender como que você pode fazer para gerar esse contato, para conseguir desenvolver um interesse genuíno de um adolescente sobre o negócio da família, tem o próximo vídeo aqui. Acompanha a gente nessa.